estamos falando de R$200 e nem de R$1.000. Nós estamos falando de R$7.000. E ele diz que voltou para casa e a esposa, olhando para ele, apreensiva, ele tinha feito o serviço. E ele não disse nada para ele, disse que essa mulher não me pergunte nada. Imagina aí, mulher com a barriga vazia e vendo a barriga dos filhos vazia também. Pensem aí. E naquela noite aquela mulher não disse nada. E ele orando para que ela não dissesse nada, não perguntasse nada. E dormiram, e ela acordou e foi fazer o serviço na casa de uma senhora muito rica, para quem ela prestava serviço. Essa mulher, a mão dela era que nem mão de figa, ó, fechada. Não dava nem água a pinto, quanto mais um pão ao mendigo que batesse na sua porta. Uma mulher rica, mas não dava nada para ninguém. E disse que a esposa dele chegou lá, fez a faxina, trabalhou aquele dia todo. Quando acabou, aquela mulher disse para ela: é o seguinte, você terminou seu serviço? Ela fez já. Vamos agora no mercado comigo. Ele contando para mim no carro. Ele disse: pastor, minha mulher não queria ir no mercado com ela, porque a parte do serviço dela ela já tinha feito. Mas ela cedeu e foi ao mercado. Quando chegou no mercado, a mulher disse para ela: pode encher quantos carrinhos você quiser e levar para a tua casa. O esposo estava em casa sem saber o que estava acontecendo. Quando levou algum tempo, chega um carro cheio de compras na porta da casa dele. Ele olha e não entende. Também não perguntou nada. Na noite anterior ela não havia perguntado nada. Ele também não perguntou nada. E desce compras e entra compras e compras e compras e compras. Aí depois ele não aguentou. Fez: o que foi que aconteceu? Ela falou: aquela mulher lá é mão de figa. Não dá água nem para pinto, né? Nem para passarinho. Aquela mulher me levou no mercado, depois de eu ter feito a faxina, ter arrumado tudo, e mandou eu pegar o que eu quisesse. E está tudo isso aqui como providência divina. Ele contou isso no meu carro, eu não li isso na internet. E ele dizia para mim: o irmão Bira, pastor, é uma coisa que eu não abro mão. Eu sou fiel ao meu Deus. Foi difícil para mim, mas eu dei a minha palavra e eu cumpri, porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. Na minha casa pode não ter hoje, mas amanhã eu sei que Deus vai prover. Pode não ter amanhã, mas 2 dias depois eu sei que Deus vai prover, porque é Deus quem cuida da minha vida, é Deus quem cuida da minha família. Ele disse que passado alguns dias, o celular tocou de novo. Ele disse que chamaram ele para fazer um outro serviço. E ele disse que ganhou dinheiro como nunca tinha ganhado na vida dele. Tudo nesse interim, nesse espaço de tempo. Ele disse: eu ganhei muito mais do que aquele que eu deixei no altar. Irmãos, eu não fui convidado aqui pelo pastor Natan, nem pelo seu auxiliar e cooperador evangelista Osés, para falar de dinheiro. Não fui convidado para isto. Mas nós precisamos, diante do texto que nós ora lemos, ter algumas coisas que estavam impregnadas na vida de Abraão. Nós vimos uma moça insensível e desobediente. E vimos um rapaz dependente, confiante e fiel a Deus, lhe entregando tudo. É sobre isso que eu quero partilhar com os irmãos esta campanha, entregando tudo no altar. Sensível, obediente, crendo do Deus do impossível, sem nada lhe negar. Vou repetir. Sensível, obediente, crendo do Deus do impossível, sem nada lhe negar. Nós acabamos de ler o texto que fala sobre a vida de um homem que esperou por 100 anos para ter um filho. Naquela época não havia Viagra. Naquela época não havia inseminação artificial. A sua esposa era estéril. Já havia passado o costume das mulheres, o tempo. E Deus lhe havia feito uma promessa dizendo:
eu vou lhe dar um filho, Abraão. E na sua descendência irá se cumprir as promessas que eu lhe fiz no capítulo 12 do livro de Gênesis. Quando o Senhor diz para Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E em tudo, Abraão, eu vou ser contigo. Abraão deixou um centro desenvolvido para ir para uma terra que ele não sabia onde era, não sabia. Se fosse nos dias de hoje, alguém disse, você está louco, será que é Deus mesmo? Você está num centro desenvolvido, numa civilização desenvolvida, como é que Deus te chama para ir para um lugar que você nem sabe para onde é? Que Deus irresponsável é esse? Ele não é um Deus irresponsável, Ele é totalmente responsável com a minha vida e com a tua vida. A prova disso é que você está aqui nessa noite, porque Ele tem cuidado de você. Talvez você não consiga perceber a sua volta, mas Deus está cuidando da tua vida. Abraão foi chamado para fundar uma nação, irmãos. Não foi para fundar uma congregação, pastor. Não foi para fundar uma farmácia, um pequeno depósito, um pequeno comércio. Abraão foi chamado para fundar uma nação. E ele creu. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Se nós estamos aqui nessa noite adorando aquele que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, é porque nós cremos. Nós não vimos Ele em momento algum. Eu não vi a Jesus, você não viu a Jesus. Agora, pelos olhos da fé, nós podemos contemplá-lo e dizer, nós te amamos, Senhor Jesus, e estamos esperando a tua volta para nos levar para o céu. É fé, não é vista. Nós não estamos aqui por vista, nós estamos aqui por fé, para adorar o Deus invisível, que se faz presente dentro da minha vida e dentro da tua vida. Irmãos, nos versículos 1 e 2, nós vemos claramente que é Deus quem coloca Abraão à prova. Não foi uma atitude de Abraão. Ele estava lá em paz com seu filho, com a sua família, se alegrando por ver aquela promessa ter se cumprido na sua vida. Mas não foi ele que foi para a prova. O texto nos fala que Jesus, após ser batizado, o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi ele que foi para o deserto, foi o Espírito quem o levou. Neste texto fala que foi Deus quem provou Abraão. Existem algumas situações nas nossas vidas que às vezes nós estamos passando por aperto, por perrengue, como diz lá na Bahia, por dificuldade, e nós nos perguntamos, por que eu estou passando por essa prova? Devemos nos perguntar também, eu estou passando por uma prova, ou eu procurei essa situação para a minha vida? Tem coisas da nossa vida, tem circunstâncias, tem momentos da nossa vida que não é o Senhor quem está nos provando. Somos nós que entramos naquela situação. Anteontem eu estava assistindo o Jornal Hoje, e Evaristo e a Sandra, que apresentam o Jornal Hoje, falavam sobre os veículos apreendidos, sendo tomado de volta pelas instituições por conta de não haver pagamento das parcelas. E uma coisa me chamou a atenção naquela reportagem. Um moço, quem assistiu anteontem deve lembrar disso, ele dizia o seguinte, porque ele teve o seu veículo apreendido, tomado de volta, só conseguiu pagar 6 parcelas de 60, e ele dizia, se eu tivesse parado para pensar e calcular, eu não teria entrado nessa. Paguei 6 parcelas, estou sem veículo, ainda tenho uma dívida altíssima para pagar junto ao banco. Se nós transportarmos essa situação para a vida de um cristão, nós vamos constatar
que não foi Deus que colocou ele à prova. Ele procurou aquela situação. E isso não tem exceção, é regra. Vale para todos nós. Eu venho da roça, eu sou da roça. Fui criado no meio do mato. Lugar pobre, humilde, simples. E eu tive a felicidade de conhecer meu avô com quase 90 anos de idade, ranzinza, duro que só. Mas uma coisa eu prestava atenção que acontecia lá na roça. Quando ele recebia os amigos deles velhos, né, que vinham com o chapéu, eles colocavam o chapéu para conversar, preso em um local. Tinha lá algumas coisinhas presas na parede, né, tal, que eles colocavam o chapéu e ali eles conversavam. Depois, cada um tomava o chapéu, colocava na sua cabeça e até mais, até outro dia, depois a gente vai continuar a prosa e ia embora. E eu entendi e lembrei, meditando nesse texto esses dias, esses 2 dias, porque minha mãe sempre falava: Sérgio, meu filho, eu sempre coloco o meu chapéu, o meu boné, onde o meu braço alcança. Porque às vezes nos encontramos em aperto, em dificuldade, em lutas, que não foi Deus que nos levou até ela, mas somos nós que entramos nela. Porque às vezes não calculamos a distância do local para pôr o chapéu e para retirá-lo novamente. E isso vale para todos nós, irmãos. O caso de Abraão é um caso em que Deus o provou. Não foi ele que buscou essa provação. Por ele, jamais ele pegaria o filho a quem ele tanto ama e colocaria numa situação dessa. Jamais Abraão faria isto. Uma moça lá em Salvador, que nós estamos acompanhando, eu e a minha esposa, ela chegou para mim um certo dia, muito querida, muito dedicada à obra do Senhor, e ela chegou para mim e disse: pastor, eu vou viajar. Eu disse: para onde, minha filha? Eu vou para o Marrocos. Eu disse: fazer o quê? Ela disse: eu vou me encontrar com fulano de tal. Eu sabia quem era fulano de tal, um engenheiro, que ela conheceu lá em Salvador, bem sucedido, criado nas ilhas caribenhas, morando na França, estava trabalhando no Marrocos. E ela disse para mim, ele pagou as passagens para eu ir lá, para visitá-lo, para estar com ele. Eu disse: olha só, eu abençoo a sua ida, mas não abençoo você ter nada com esse rapaz. Eu amo muito a sua alma, quero muito bem a você, mas não te abençoo para ter nada com esse rapaz. Ele não nasceu de novo, ele não tem o nome dele escrito no livro da vida, e você está procurando algo para se coçar. A sua ida eu abençoo, mas para você ter nada com esse rapaz, eu não abençoo. Tem alguma coisa com esse rapaz, eu não abençoo. Essa moça deixou a Bahia, veio aqui para o aeroporto de Guarulhos, daqui tomou um voo para um país da Europa, e de lá foi para o Marrocos. Depois de um tempo ela volta dizendo que estava namorando com esse rapaz, estava noiva e iria se casar. Pense em uma moça dedicada. Pense em uma moça que ganhava bem e não tinha dificuldade em nada em contribuir com a obra do Senhor. Qualquer coisa que surgia na igreja, ela dizia: eu estou dentro, toma aqui a minha parte. E nunca a parte dela era pequena. E além dela contribuir, ela se colocava à disposição para trabalhar. E essa moça voltou. Eu disse: eu não realizo seu casamento na igreja, eu não posso fazer isso. E ela casou com esse rapaz no fórum, foi embora para a Europa, viajou por alguns países de outros continentes, e resultado, hoje ela se encontra depressiva. Liga aqui em São Paulo chorando. E eu e minha esposa, a todo momento, temos que apagar o fogo. Claro que do estado que nós encontramos ela em 2008 para hoje, 2012, ela melhorou muito. Mas a vida dela foi devastada. Esse moço já está com uma africana, convivendo com essa africana, já está em outro país e já abandonou tudo. E ela está com a vida aos cacos. Por quê? Não parou para ouvir o que se tinha que ouvir naquele momento. Muitas situações da nossa vida não é Deus que nos coloca à prova. Somos nós que entramos nessas situações.
O caso de Abraão é claro: dai-me o teu filho.